Quem sou eu? Para aqueles que costumam praticar autoinquirição, a investigação do eu, não é? Muitos têm seguido essa prática de questionar constantemente quem sou eu. E muitos me chegam com dúvidas acerca desta prática, pois para uma grande maioria esta repetição da pergunta torna-se com o tempo mecânica. Quem sou eu? Na realidade, não tem como ser diferente. Não é? Quer dizer, tem, mas para uma grande maioria é difícil. Eu vou continuar a insistir em 2 pontos, sempre 2 pontos, que para o buscador da verdade são essenciais, são a base da sua caminhada. A motivação, repetidamente clara, e a atitude do buscador. Sem a atitude correta, sem a motivação correta, não importa qual a prática, qual a jornada, qual o caminho, o processo não tem vida. Não tem vida. Não tem magia. Quem sou eu não é um exercício intelectual de fazer perguntas e esperar que chegue a resposta. Não é? Depois da pergunta, assim que fazes a pergunta, não é? Talvez não tenhas reparado, mas a tua atenção move-se para um ponto. É disto que se trata. Quem sou eu é um fluxo de atenção. Para aqueles que vivem na periferia de si mesmos, e este conceito por si só já dá que falar, não é? Em que a atenção muda de objeto em objeto, é difícil ter a noção do que é o deslocar de atenção para um ponto ao fazer a pergunta quem sou eu. Para aqueles que a sua atenção já não pula apenas de objeto em objeto e já tem um pouco de quietude, vocês vão perceber que, ao fazer a pergunta quem sou eu, a atenção move-se para um ponto anterior aos objetos, à observação. Esse ponto é o mesmo ponto de identidade, da tua identidade. É um ponto de silêncio, é um corpo de silêncio. Não é? E a atenção, ao mover-se para aí deve permanecer. Permanecer. Então, para o buscador que já não tem mais interesses no mundo, que está livre de sonhos, de aspirações, de necessidades, etc, 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 este buscador já tem um coeficiente de liberdade, dentro do sonho, claro, não a liberdade, bastante grande. Logo, a sua permanência na sua presença, no seu silêncio, naquilo que para si é a origem de onde todos os fenómenos emergem,
o seu estado, o seu tempo é passado ali, naquela quietude, naquele silêncio, na origem daquilo que ele chama a sua identidade. Para os outros, é uma saída constante. Ao fazer a pergunta, quem sou eu? Nem que seja de uma forma mais grosseira, a atenção volta-se para mim, complexo corpo-mente, ao invés do resto, dos outros, por exemplo. À medida em que isto aprofunda, o seu entendimento aprofunda, a sua quietude aprofunda, não é? Isto passa para aquele espaço íntimo, não é? De percepção, imediatamente onde surgem, aparentemente, as sensações, emoções e pensamentos, e aquilo que as observa. Não é? Normalmente, a atenção flui para esses fenómenos que surgem aí dentro. Não é? E não permanece naquilo que observa. Ao fazer a pergunta quem sou eu, a atenção move-se imediatamente para o observador, para esse ponto de silêncio que tu és. E aí deve permanecer. E a todo momento, todos os fenómenos, não importa se aparentemente agradáveis, desagradáveis ou indiferentes, a todo momento os fenómenos tentam retirar a atenção daí, trazendo-a de volta para a confusão, para o movimento. O buscador da verdade abstrai-se de todos estes fenómenos e permanece na fonte, na quietude. E ao permanecer ali, as estruturas daquilo que ele chama realidade começam a dissolver. Por falta da sua atenção. Quem sou eu? Não tem nada de mecânico. É o regresso à fonte. De acordo com a distração, de acordo com os interesses ainda vigentes, assim será a necessidade de repetir mais ou menos vezes esta pergunta. Não é? Ao estares no meio da confusão, a dar atenção a muitos fenómenos, de repente a pergunta, quem sou eu? Lembra-te e retira-te imediatamente daquele transe, daquele entretenimento, trazendo de volta a atenção à origem. E lembra-te de tudo o que possa estar a observar. Seja lá o que for, só tem alguma relevância porque tu estás aí. Então, tu és o mais importante. Traz a atenção de volta. Traz a atenção de volta. E permanece. Permanece aí. Permanece aí. Todo o ensinamento espiritual, quando tem o seu conteúdo acessado, ele leva ao silêncio, à quietude.
E é nessa quietude que a atenção repousa, repousa, repousa. Quem sou eu? O regresso à grandiosidade, à origem. Não é um complemento à tua vida, ou àquilo a que chamas a tua vida, mas a extinção da mesma e o regresso à origem da vida. Atentem, buscadores da verdade. Olhem bem para a vossa vida, ou aquilo a que chamam a vossa vida de buscadores. Não é? Especialmente o que é chamado de hoje de buscadores modernos. Para a maioria de vocês, a vossa vida não tem nada de diferente da vida de um ser com aspirações ditas normais relativas ao mundo que experimentam. Podemos diferenciar por aspirações mundanas. E não tem nada diferente na forma, porque ainda não tem nada diferente no conteúdo. E eu sei que vocês ouvem muitas coisas que soam muito bem e se adaptam perfeitamente. Mas alguns de vocês já começam a entender que têm andado a contornar a vossa própria bagagem, a distrair-se propositalmente, sem a motivação correta, pela verdade apenas, nada mais. Sem a atitude correta, uma profunda reverência no vosso coração pela verdade, pela orientação. Não tem como, seja lá qual prática for, mesmo as práticas, daquilo que aparenta ser a prática, aquilo que aparenta ser a ausência de prática. Tudo isso é algo orgânico, vivo, sob orientação. E agora te é entregue esta técnica, esta prática. Depois serás levado para aquilo que precisas a seguir. Não para aquilo que vem a seguir, para o que precisas a seguir. As estruturas de ensinamentos são estruturas mortas. Tu és vida. E é para o teu mundo, em específico, que surgem as diferentes necessidades. Que não necessitam de estar em nenhuma ordem específica. Apenas aquela que necessitas. Sem a motivação correta, sem a atitude correta, não há vida nesse processo. Logo, o que quer que seja empreendido, independentemente do nível de entendimento e entusiasmo, está fadado a tornar-se mecânico, sem vida. Porque além do entusiasmo inicial, não tem mais nada. Para a maioria de vocês que já se identificam com estas práticas mais avançadas,
Ainda vos falta dar os passos de bebês. Pularam por cima, não foram dados. Logo, tudo isso fica vazio. Quem sou eu? É muito poderoso, não é? E arranca-te constantemente, imediatamente, todos os teus investimentos. Estou a lutar por reconhecimento. Quero esta coisa para mim, aquela coisa para mim. Quero isto, quero aquilo. De repente, quem sou eu? E a atenção é retirada imediatamente de tudo isso. E regressa ao silêncio. Ali permanece. Essas tensões, essas dores, as tuas dores, ou aquilo que vivencias como as tuas dores, começam-se a revelar e a virar fogo, que muitas vezes parece ser insuportável, até que se extingam, que virem cinzas. Mas é preciso uma força sobre-humana para permanecer imóvel, quieto no meio desse fogo. O fogo do rasgar das ilusões, dos equívocos. Quem sou eu? Não é um exercício meramente intelectual. É o abstrair-se completamente dos fenómenos, permanecendo na origem, na quietude, no silêncio, naquilo a que neste momento possivelmente ainda chamas de vazio. Esse vazio um dia será plenitude. Quem sou eu?